Queiroz, eventualmente. Aliás, que contratação do Fausto Vera, né? Por isso que Aliás, o negócio. parênteses sobre isso. O Corinthians vai lá e contrata o cara sem fazer um rojão. O São Paulo contrata o Galopo lá, parece que trouxe o Messi. Pelo mesmo valor. Grana, né, Tirone? A grana é idêntica. Só que um trabalha a grana a grana é idêntica, ela não a gente não sabe de onde vem. Financeiro. Vocês estão defendendo o doping financeiro. Não estou defendendo o doping financeiro. Não estou defendendo o doping financeiro. Tá sim, você está elogiando o clube que se for assim, doping financeiro, quem vai jogar o campeonato? Só o Flamengo. Então assuma que você defende o doping financeiro. Assuma isso, você está defendendo o doping financeiro. Não estou defendendo o doping financeiro. Clube que contrata sem condições para tal. Então eu fiz um vídeo no meu canal sobre... Está impugnado, asterisco. Não, eliminado não. Jogar com o time que pode bancar. Tá bom. Você defende o doping financeiro. Não defendo o doping financeiro. Você defende o doping financeiro. Você está defendendo aqui publicamente, todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo. O Fausto Vera é um bom jogador. Eu fiz até um vídeo no meu canal sobre isso. Excelente. O River Plate queria contratá-lo, sai da parada, não, vende o Enzo Fernandes porque caiu da Libertadores. Aí não tinha como ficar botando mais grana. Nem o River Plate é tão inconsequente. O Corinthians contrata como se não houvesse amanhã. O Roberto, Roger Guedes. Aliás, o Roberto jogou contra o Flamengo. O Michael jogou, você machucou logo, o Renato Augusto... Não, estou dizendo a dupla Roger Guedes e o Roberto. A dupla se formou agora. É outro sem time. Dúvida. Agora, você está defendendo o doping financeiro. Não estou defendendo o doping financeiro. Sim, eu estou analisando a qualidade do jogador. Você falou que o Fluminense não se mexeu para contratar... Lá o Corinthians da temporada. Não adianta. Não. Vocês têm que falar isso. É uma questão de coerência. O Corinthians... É uma questão de coerência com o que eu penso. É o que eu estou dizendo. Estou falando por mim, não por você. Você fala por mim. Agora, o Corinthians contrata como se não houvesse amanhã. Você está defendendo, elogiando um clube que contrata como se não houvesse amanhã, criticando o Fluminense por não ter... Eu estou elogiando um jogador. O Fluminense perdeu o Luiz Henrique porque você paga a conta. Se o Fluminense tivesse o Luiz Henrique, a história poderia ser outra. Sim. Então, assim, eu não consigo ver méritos em quem contrata sem as condições, com dívida de 1 bilhão e tudo mais. Acho que isso é errado, seja o Corinthians, seja o São Paulo, seja com dinheiro, criptomoedas, cartão de crédito ou Pix. Não me interessa. Eu acho errado e sempre vou achar errado. E acho que os clubes têm que andar com as próprias pernas. Mas, enfim. Agora, sobre o Corinthians não perder, de fato, perde pouco em Itaquera, menos no Flamengo. Últimos 12 jogos, né, do Corinthians contra o Flamengo ganhou 10, empatou 1, perdeu outro. E nos últimos 7, o Flamengo ganhou 5 dentro de Itaquera. Inclusive, a maior goleada foi aplicada pelo Flamengo de Itaquera. Então, essa estatística sua vale para todo mundo, menos para o Flamengo. Para o Palmeiras, acho que também não, porque o Palmeiras costuma também sapecar o Corinthians quando vai até a Neoquímica Arena, como fez no último jogo, com um gol contra, aliás, no último sem jogo, jogar o Flamengo bem. Perdeu. No jogo mais recente. Com o Sub-17 no meio-campo e um gol contra do Rodinei. Nem condições normais não perde. É claro que o Flamengo é favorito, é claro que até lá muita coisa pode acontecer, quando o Juca falou, mas eu discordo frontalmente de você com relação à sua defesa do doping financeiro e mais ainda com relação a atribuir ao Fernando Diniz a responsabilidade pela derrota. O Fluminense foi eliminado da competição porque, em 2 ocasiões fundamentais nos 2 confrontos, os jogadores do Fluminense não fizeram aquilo para o qual o time é treinado, que é sair jogando, a saidinha que você fala. Saíram jogando. O primeiro gol do confronto, como é que é? No Maracanã. O gol do Maracanã, do empate, o primeiro gol é o do rapaz que foi embora. O Nonato que dá uma bola na fogueira no meio do campo. Não foi saída de bola. Estava no meio do campo, ele erra um passe primário para o André e sai o gol do Corinthians. Então você defende isso aqui, só o kick and rush. Ali a bola tem que ser tocada para o cara que está do lado. Mauro, você estava lá no meio do campo. Não, você está lembrando do primeiro gol. O primeiro gol foi um erro individual. E o segundo, o jogador Michel Araújo, na linha de fundo, podendo dar um toque para o companheiro para sair jogando, tentou um chutão. Deu um chutinho. A bola foi recuperada pelo Corinthians. O Fagner acionou o Roger Guedes. Aí foi efeito dominó. O Manuel saiu a caça errado e tal. E entrou o Roger Guedes e fez o gol de empate. Não foi o Cris Araújo? Não foi o Cris Araújo? O Michel Araújo que dá um chute. Não foi o Cris Silva. Foi o Cris Silva, o uruguaio, que deu o chute. Não, foi o Michel Araújo. Estava na linha de fundo. Ele tenta dar um chutão. Aí ele dá um chutinho. Isso. Ele tinha entrado um pouco antes. Aí a bola é recuperada pelo Corinthians, surge o gol. E o Fluminense estava muito superior ao Corinthians naquele jogo. E ontem, houve um momento em que o Fábio ficou fazendo gestos porque os jogadores estavam marcados e não sabiam como sair jogando, né? Aí mais adiante tem a jogada do gol do Corinthians, o primeiro gol do jogo. O Fábio me dá um peteleco na altura do meio campo, o Balbuena recupera, pega a defesa saindo e sai um gol. Se o Fluminense sai jogando como manda o seu técnico, de forma organizada, trocando passes, não teria acontecido o gol. Ou teria que roubar a bola para fazer o gol. Ou seja, 2 chutões
que é o que você defende quando critica a saidinha, geraram os gols do Corinthians. Então, eu não vejo responsabilidade do técnico. O dinizismo o time do Diniz se defende bem. Não, você está mudando. Não, eu estou falando especificamente dos dois lances, Arnaldo. Não então muda o rumo do assunto, porque não vai colar. Eu estou falando especificamente dos dois. Os dois lances foram chutões mal dados, porque o time do Fluminense está jogando de forma organizada, tentando trocar passe. O chutão é o último recurso. E houve 2 erros, no Maracanã e ontem. O jogo não foi para 3-0, não foi passeio. Acho impressionante você achar que deu mais jogo no Maracanã do que outro. No Maracanã, o Flamengo administrou tranquilamente o São Paulo, muito frágil perto do Flamengo, já atropelado, mesmo jogando melhor que o Flamengo, 3-1, e o Flamengo administrou, como administrou contra o Vélez, como administrou contra o Corinthians. Foi o que aconteceu. Eu falei no confronto, as 2 primeiras partidas foram... Aliás, ninguém fala de jogo de ida. Eu não acho que não. O jogo de ida que o São Paulo jogou muito bem, você criticou o São Paulo. Porque perdeu o jogo, mas jogou bem. No Maracanã, o Flamengo administrou. Tomou 3 gols. Então, tomou 3 gols, sim, mas jogou uma boa partida. Mas encurralou o Flamengo, atacou o Flamengo, a diferença entre Flamengo e São Paulo é muito maior do que entre Corinthians e Fluminense. Lógico. E as eliminatórias foram definidas com a mesma tranquilidade. Lógico que sim. Mas o Corinthians hoje tem jogadores, quero deixar bem claro aqui, a minha posição sempre vai ser essa, que ele não tem como pagar, ele tem 1 bilhão de dívida, tem o dívida do estádio. Então, eu não vou dizer aqui que o Mário Bittencourt tinha que fazer a mesma coisa do Fluminense, já contratou jogador aberto, vai contratar mais para essa final e não tem dinheiro. Não, ele contratou o Marrone e poderia contratar um jogador melhor, por exemplo. Mas aí depende da maneira, né, que o negócio é feito, né, com a possibilidade, jogador que chega emprestado, jogador que chega pelo salário. O Fausto Vera tem uma multa de $bilhões. Não é um jogador barato. E o Yuri Alberto é um jogador caro. Aliás, abriu mão até do jogador promissor lá, o Mantuan, né, mais um goleiro e tudo mais. Enfim. Eu não acho que tenha sido essa supremacia do Corinthians e acho também que até a final, ficar falando da final é especulação, o jogo vai acontecer daqui a quase 4 semanas, é no dia 12, até lá, sabe lá o que vai acontecer, tem data FIFA no meio, tem data FIFA, pelo amor de Deus, tem tudo isso aí para acontecer, até que cheguem essas 2 partidas. Mas acho que o Fluminense fez o que era possível, com erros muito graves de jogadores, acabou sendo eliminado, mas não vou aqui questionar o Fluminense, não ter contratado jogador, não tem dinheiro, não contrata. Tem que dançar a música que está tocando, está na hora, mas está passando da hora. Dos brasileiros terem responsabilidade nas finanças. Eu quero subscrever esta observação do Mauro em relação ao doping financeiro. É claro, Arnaldo, eu entendo perfeitamente que ele diga, bom, mas então vocês não querem que tenha campeonato no Brasil, só poderão jogar os times responsáveis financeiramente. E eu diria, deveria ser assim mesmo. Sim, deveria ser assim. Eu estou analisando a qualidade do jogador contratado. Eu sei. Senão ninguém começa a discutir. Eu entendi. E é difícil, né, realmente, porque é muito chato, né? A gente, todas as vezes que for fazer uma análise de um jogo de futebol ou de um time de futebol, ter que botar o mas. Dizer, mas não deveria ter esse jogador. Mas não... Até porque os modelos brasileiros são todos discutíveis. Só que é assim, né? Aliás, não só aqui, né? Não só aqui, mas é que a gente não pode normalizar isso. Claro. Toda vez que você tem que comentar o Corinthians, quando o Corinthians chega a alguma coisa, tem o asterisco. E a gente põe o asterisco aqui, toda vez. Só que eu estou elogiando o futebol do Fausto Vera. Sim, perfeito. Eu entendi, mas é isso mesmo. Mas você criticou o Fluminense por não fazer o mesmo. Não, eu critiquei o Fluminense por o Diniz não pedir jogador. Simplesmente não vai ter. Não saber comprar. Não pedir jogador. Não precisa contratar o Fausto Vera. Precisa repor um jogador com a característica do Luiz Henrique ou do Nonato. É um time eu acho. Ele achou que seria suficiente. Perdeu o cara com o cartão amarelo, acabou. Inter. Pois é, eu acho que entre as injustiças do futebol, tantas, essa é mais uma que vai para a conta de quem não tem a menor responsabilidade. Porque é isso mesmo. 2 lances em que o Fluminense não fez aquilo que treina. 2 chutões viram 2 gols. O do Michel Araújo e o do Fábio, que, além do mais, não chegou a tempo, né? Tava no contrapé dele, porque o Balbuena é muito rápido ao ganhar a bola no meio de campo e o Roger dá a bola que deu para o Renato Augusto. Mas como é que vai culpar o Fernando Diniz disso? Ele estava pistola,
né? Exatamente por causa disso. Enfim. No lance do segundo gol, ele tem um chilique aqui na beira do campo no começo da jogada. E veja, quer dizer, acabou tomando um segundo gol na escola fluminense de jogar futebol, né? Mais de 1 minuto de posse de bola, 26 passes, o Corinthians variou, foi para lá, foi para cá, até fazer o gol. E ele estava cantando, né? A TV mostra claramente ele cantando o que vai acontecer, né? Enfim, vai para a conta dele, eu sei. O Tele também nunca havia vencido coisa alguma. Até mudar, né? Até mudar, né? Até mudar. Até ganhar e mudar. Né? Ó, vocês ficam quebrando o pau aqui e sobra para mim. Perdeu o vestiário. Samuel falou que eu perdi o vestiário. O Igor Lucas falou que eu perdi o vestiário. A galera falou que eu sou... Não sei quem aqui falou que eu sou omisso. Sério, daqui a pouco eu vou falar que eu sou culpado pelo doping financeiro do Corinthians. Agora, você está se comportando como um bom árbitro. Que deixa aí, ó, mediando, só mediando, é isso. Ficar interrompendo, não tem debate. Aí fica isso mesmo. E o bom é que aqui dificilmente o couro come assim, porque não tem debate fake. Então, quando tem que deixar rolar. É isso aí, perfeito. Outra coisa, pô, senão vai virar debate de político, né? Debate que agora Arnaldo Ribeiro faça uma pergunta para Paulo César. Paulo César agora pergunta porque for. É um saco, né? Exato. Assim é muito melhor. É isso mesmo, tá vendo? Não se deixe influenciar, âncora. Você pega uma ótima atuação. Prova Cabral que eu tenho o domínio do vestiário, os elogios do Mauro. Fala, Ju. Deixa eu fazer um elogio a você, âncora. Essa é exatamente a imagem do Mauro. Um árbitro que deixa o jogo correr. Não houve nenhuma solada, nenhuma canelada. Há a natural veemência do companheiro Mauro César. As pessoas confundem isso. Confundem a veemência com enfim, grosseria ou briga. Não. As pessoas precisavam ver uma reunião na mesa de bar. Isso. Aí, então, para com isso. Se vocês soubessem como eu e o Arnaldo discutimos antes de fazer live, vocês ficariam impressionados.